Síndrome da Alice no País das Maravilhas, síndrome da mão alheia, síndrome de Lázaro, síndrome de Proteus. Estas são algumas das mais estranhas e bizarras síndromes ou doenças raríssimas que acometem ainda assim uma grande quantidade de pessoas por todo o mundo. Entendam e conheçam as mais aflitivas, bizarras e assustadoras doenças. Logo depois dos recadinhos a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês? Seguinte, temos mais uma semana incrível aqui com vocês. Prometo que os recadinhos vão ser bem rapidinhos. Primeiramente, agradecer a sua paciência, a sua audiência aqui sempre com a gente, meus queridos. Tudo bem com vocês? Galera, hoje o episódio tá fantástico. Várias síndromes bizarras que vamos estar falando aqui com o nosso especialista, Michael, que tá sempre aqui com a gente. E antes de qualquer coisa, já te convido. Você sabia que o Aconteceu Comigo é quinzenal? Eu imagino que sim. Semana sim, semana não, tá pingando no teu feed. Aí, Aconteceu Comigo. E é um programa da casa e é isso. É uma propaganda que eu tô fazendo aqui. Escuta o Aconteceu Comigo, que é muito legal e, poxa, tá sendo tocado por gente muito incrível e muito talentosa, tá bom? Siga a gente nas nossas redes sociais. Fique por dentro dos projetos e novidades da casa Mundo Freak. Então vá lá no @Mundo Freak, tudo junto lá no Instagram, e @Mundo_Freak no Twitter. Você seguindo e curtindo e dando RT e etc, deixando comentário, você já ajuda a gente pra caramba. Muito obrigado mesmo. E lembrando a todos que esse podcast é exclusivo do Spotify, esse que tem essa casa aí. E também temos projetos independentes que você pode ajudar com recursos, né? Com apoia.se/confidencial. Com um mínimo de R$5 você já ajuda a gente também pra caramba, gente. Existem muitas formas de ajudar o Mundo Freak. Essa é apenas mais uma delas. E agora, anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. A gente vai falar aqui do queridíssimo Feiter Fagundes. Olá, sou artista visual e trabalho com pintura aquarela e pintura em porcelana, pintados à mão. Sou mineiro de Belo Horizonte. Não vou fazer sotaque, não. Formado em design e artes visuais. Pinturas de aquarela em quadro e telas de diversos tamanhos, feitos por encomenda, e pinturas em porcelana pintados à mão, como canecas, tigelas, pratos e xícaras. Todos os produtos também podem ser enviados para todo o Brasil. Também faz ilustrações e pintura digital e atua como ilustrador freelance. Então aqui é o anúncio do nosso queridíssimo Feiter, que você pode entrar em contato com ele através do Behance dele, eu imagino que tem o contato dele, e o Instagram. E Feiter, vou te dar um puxãozinho de orelha. O teu Instagram, ele tá privado, né? Eu acho que não faz nenhum sentido você anunciar e não tem como a pessoa entrar em contato, né? É claro que eu imagino que você vai deixar, a pessoa vai seguir, você vai liberar, tá? Mas fica atento com isso. Mas você pode entrar em contato com ele através aqui do Behance, só você mandar uma mensagem pra ele, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele tem várias coisas muito legais aqui, muito trabalho publicitário, coisa impressa, além, é claro, das ilustrações fantásticas do nosso queridíssimo ilustrador, pintor. Um trabalho, inclusive, fazer aqui um elogio, trabalho incrível de aquarela, viu? Parabéns, invejei muito, 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 muito. Grande abraço pra você, grande beijo. E é isso, gente. Bora falar sobre coisas bizarras, síndromes bizarras, afinal de contas. O mundo é muito grande, né? E tem muitos mistérios e curiosidades aí pra vocês. Então tá começando mais um Mundo Freak Confidencial. Bom final de semana a todos. E é isso, bora lá. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Andrei Fernandes, estou... eu ia fazer uma piada, mas talvez fosse inapropriada. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Luca Balaminuti, conhecido como o Síndrome. Eu tenho a síndrome do cagão remunerado. Eu prefiro
muito cagar em horário de trabalho, de preferência no banheiro do escritório. Faço questão. Inclusive, se eu puder fechar a cabine direitinho e tirar a roupa, melhor ainda. Você tá sabendo que essa conversa popularizou no Twitter e já tem empresa agora querendo controlar o tempo de ir ao banheiro dos funcionários. Fudeu. Eu diria que a síndrome do Lucas não é essa. Isso aí se chama capitalismo. A síndrome do Lucas é a necessidade de tirar roupa quando tá no banheiro. E isso aí é uma síndrome bizarra. Aí já era. Aí eu tenho certeza, a galera vai estar escutando isso, vai no Twitter, mencionar o perfil do podcast. Ah, mas eu também faço. Isso não é incomum. É incomum sim, vocês são estranhos. Saiam daqui. Mentira, continua ouvindo. O truque é tirar a roupa toda, menos a meia, que assim você não fica com frio, né? Tá bom, ok. Vamos concordar, né? Porque maluco a gente concorda. Vou deixar quieto meu comentário. Vamos aqui, nossa queridíssima Gabi Laroca. Agora a gente descobriu que o Lucas não só caga de meia, mas ele também transa de meia. Esse já começou como um episódio muito traumatizante, né? Olá, pessoal. Espero que você sobreviva até o final desse episódio com revelações bombásticas de Lucas. Tá vindo muita piada inapropriada pra mim. Eu vou ficar apenas quieto. Ele fala que ele usa meia pra não ficar com frio. O que você imagina? Se ele caga de meia, ele transa de meia também, entendeu? Ele deu a deixa. Você deu a deixa. Se tiver no banheiro que não é carpete, a meia é muito bem-vinda. Cara, eu não falo nada porque tem um amigo meu que ele precisa estar de roupa para fazer o número 2. E é no nível do tipo, se ele tirou a roupa e vai tomar banho, mas aí ele pensa, putz, vou cagar agora. Ele tem que pôr a roupa de novo pra poder sentar e tirar. Então é o seguinte, né? Isso aí não faz o menor sentido. Imagina ele amarrando a gravata. Ajeitando ela certinha na gola pra sentar. Isso aí é terapia que o terapeuta vai olhar e vai falar, isso aí acabou, não deu certo. Ele falou que ele teve que fazer isso mais de uma vez. Então, assim, gente, é um problema real que ele tem, de não conseguir fazer cocô pelado. Ele tem que pôr um pouquinho de roupa. Um pouquinho de roupa, né? Tipo, cada louco com a sua mania, né? Temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral e seus amigos estranhos. Eles estão à minha volta o tempo todo, e na minha cabeça. Bom, pessoal, belezinha? Minha chance de participar de um novo podcast aqui vai ser de 2%. 2,32%. Olha aí, a chance tá maior do que a do Lucas. E temos aqui nosso queridíssimo convidado, mais uma vez, nosso consultor para assuntos maluquísticos, nosso queridíssimo Michael. E aí, querido? Meu objetivo nessa gravação é estabelecer qual é a síndrome Mundo Freak. É aquele meme, né, do cartaz, né, que tá o garoto falando sozinho e a galera fala, eu me sinto assim, escutando podcast, né? A pessoa solitária e falando sozinha, respondendo a vozes que ela tá escutando, né? Deve ser algo parecido com isso. É a pessoa que dá risada alto no metrô, saca? No ônibus, tipo, você tá ouvindo podcast, vem algo engraçado, você começa a rir sozinho, aí você percebe as pessoas em volta te olhando estranho. O ouvinte estava contando no Twitter que ele pegou condução de 1 hora pra voltar do trabalho ouvindo Aconteceu Comigo, e ele não percebeu que o headphone dele não tava conectado direito no celular. O ônibus inteiro voltou ouvindo Aconteceu Comigo. Imagina a velhinha crente, as criancinhas, o motorista... Todo mundo ouvindo. Ótimo marketing esse. Já tá divulgando a palavra do Mundo Freak. Aí, JBL, patrocina nós. Manda caixinha, manda caixinha. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Então vamos lá, gente. Síndrome seria um conjunto de sinais e sintomas que definem a manifestação clínica de uma ou várias doenças ou condições clínicas, que é algo muito amplo, né? E aí eu já gostaria de perguntar pro Michael, assim, que assim, eu acho que, como o próprio Michael, ele falou um pouco antes da gravação, o Michael, ele é um psicólogo, né? Ele não é um neurolinguístico, um neurocirurgião, um neuronada, né? Então ele vai estar aqui mais como, pra gente ajudar com algumas questões, porque, enfim, né? Quem tem amigo neurocirurgião é rico, né? Tipo, começa por aí, né? A gente conhece só psicólogo. Psicólogo não é mais do que a parte mais pobre que entende do cérebro, não a parte mais rica. A gente, como todos os pobres. E psicólogo do SUS ainda, hein? Psicólogo do SUS, hein? Perfeito. Mas eu já queria começar com uma pergunta, assim. Essas descrições de síndrome e tal, eu sei que na psicologia é algo que a gente sempre debate aqui no Mundo Freak. O conceito
da psicologia mudou muito através dos anos, né? Do tipo, você encarar pessoas com certos distúrbios ou certas questões, né? Não necessariamente mais como uma doença, no sentido de o ideal não é mais tentar enquadrar uma pessoa que é divergente, tipo, martelar até essa divergência desaparecer e a pessoa se tornar uma pessoa padrão. Hoje a psicologia encara de uma maneira diferente, né? Encarando pessoas com apenas características diferentes e que talvez ela possa viver normalmente, né? É mesmo tendo características um pouco dissonantes, assim, do restante da maioria, né? Pra síndrome, seria errado a gente aplicar essa lógica pra uma síndrome? Porque assim, eu sei que algumas delas aqui são problemáticas pro convívio da pessoa, né? Na verdade, a gente tem que entender que a definição que você deu de síndrome, ela é muito boa, né? Então, a síndrome, na verdade, ela é um grande grupo, né, de determinados sintomas que abarca uma série de transtornos, né? Enquanto o transtorno, ele é específico, a síndrome, ela é mais ampla. Então, o que você fala sobre a questão da doença é importante, porque, de fato, hoje em dia, a gente não trabalha mais com o conceito de doença mental, a gente vai preferir o conceito de transtorno mental, porque a ideia de transtorno, ela exige que você avalie o indivíduo, mas também o contexto que ele se insere, né? Então, uma das leituras que a gente pode fazer de transtorno é que a pessoa está em transtorno com o contexto social que ela se encontra, não que ela seja doente, né? Assim, alguma coisa fechada nela mesma, né? Então, aí a gente já tem alguns pontos interessantes, até para a gente poder diferenciar, né, o que é efetivamente patológico, né, quando tem sofrimento, quando tem problema ali de convivência, e o que é uma característica que a pessoa pode seguir a sua vida muito bem, obrigado, né, assim, fazer as suas atividades, seu trabalho, ter aí os seus laços sociais. Só queria dar um disclaimer antes da gente seguir, né, porque a gente vai ver uma lista de várias síndromes. Um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração é como que essas síndromes surgem, né? Então, no contexto dos Estados Unidos, principalmente na área da psiquiatria e da psicologia, né, como o doutorado, ele é pago, né, e você tem que encontrar uma forma de pagar o seu doutorado, ou então de compensar de alguma maneira, é muito comum você ter um esforço muito grande dos pesquisadores dessas áreas lá nos Estados Unidos em estabelecer uma síndrome para chamar de sua, né? Então ele vai estabelecer um determinado conjunto de sintomas e fecha isso como uma síndrome, porque aí ele pode vender livro, ele pode vender tratamentos específicos e com isso pagar aí a sua pós-graduação, tá? Então, muitas dessas síndromes, algumas dessas síndromes que a gente vai ver daqui a pouco, elas, na verdade, já são síndromes conhecidas, que estão catalogadas desde o século XIX, mas que aí ganham uma nova roupagem, um novo nome, principalmente um nome comercial, pro autor tentar vender aí e ganhar um dinheiro em cima. Essa sua fala me lembrou de uma questão, né? Qual era o nome daquele síndrome de Estocolmo? Deu uma polêmica esses anos aí, né? Que meio que desbancaram essa tese. Você estava a par disso, Michael? Sim, a gente tem algumas síndromes, síndrome de Estocolmo, a própria síndrome do impostor também, que é muito conhecida, né? São síndromes que, em termos de validação, elas não têm elementos suficientes para a gente fazer validação como uma síndrome propriamente dita, né? Então, existe um componente muito marqueteiro, ou até que é absorvido pelo senso comum, que acaba propagando uma determinada ideia que ela não se sustenta no meio acadêmico, né? Então, a síndrome de Estocolmo é uma delas, né? E a síndrome do impostor também, são duas que eu gosto sempre de frisar. Tá liberado mentir, galera, que não é síndrome. Não, fiquei muito interessada. Como assim a síndrome de impostor não existe? Ela não é real, então? É tudo coisa da minha cabeça? Não. Não que ela não seja real, mas assim, a formatação que ela ganha, né, com esse nome, isso é que não tem sustentação por si só, porque a base da síndrome do impostor é o que a gente chama de pensamento obsessivo, né? Então, essa estrutura de pensamento obsessivo, de você ter um pensamento recorrente, insistente, geralmente de característica negativa... Isso pode ser cortado, tá? Porque eu tenho... Não, mantém, porque é um sintoma muito comum para quem segue ensino superior e carreira acadêmica, né? Acaba que retroalimenta uma coisa e outra. Então, a própria síndrome do impostor foi uma tentativa das autoras, que eu não lembro agora o nome delas, né? De estabelecer o que seria muito específico, principalmente em mulheres do ensino superior, né? Só que quando a gente vê numa conjuntura maior, ela não se sustenta, porque, né, o pensamento obsessivo, ele incide sobre... Não tem muita diferença de gênero nesse ponto, né? Agora já entendi, né? Ela, na verdade, é um subproduto da síndrome da autoestima do homem hétero, que aí é uma parada que é muito doida, né? Tá lá em cima, né? E aí, normalmente, você se questiona sobre as suas coisas. Deveria, né? E no meio acadêmico, pior ainda, né? Que a gente tem, historicamente, a maior parte é homem, né? Homem hétero. Sim, assim, então a síndrome do impostor, ela não existe necessariamente
necessariamente. O problema é que tem muito macho escroto em volta. eu tô brincando, mas não necessariamente quando tava contando. Mas tem muito sentido, né? Vamos dizer aí que deve ter tocado o sino aí na cabeça do pessoal e tal. Mas essa discussão é muito interessante, né? Porque, pra quem não lembra ou não sabe, a síndrome de Estocolmo é aquela que liga muito vítimas de violência, né? Ou de pessoas que foram sequestradas, mantido em cárcere privado, principalmente aquelas durante muitos... Aqueles casos bizarros, né? O sequestrador mantém a vítima durante muitos anos e, em teoria, essa síndrome de Estocolmo seria que a vítima começa a desenvolver uma certa empatia com o seu sequestrador, né? Acho que a palavra é afinidade. Ela tem afinidade pelo encarcerador dela, pelo algoz dela, e ela vai até tentar defender o algoz dela. Pelo menos era assim que ela era vendida, né? Uhum. De que a pessoa, ela vai defender não a liberdade dela mais, mas que o algoz tenha ela até capturada em alguns momentos. Mas é que eu acho que essa foi muito martelada em filme, cara. A gente viu muito isso em filme, em série, em livro, e aí a gente começa a não saber, né? Como eu não estudo psicologia, eu não sei até quão profunda é a pesquisa do escritor ou quanto ele vai inventar para o livro dele ficar maneiro, né? Para ficar um livro interessante, talvez. Então, talvez por isso a gente acaba tendo uma ideia que são quadros clínicos, né? Quando, na verdade, qualquer pessoa pode se sentir não boa o suficiente, né? Especialmente no meio acadêmico, onde você ser intelectual e saber tudo é muito valorizado, né? O trabalho, a pressão é muito grande, então, tranquilo. Não, mas mais do que isso, né? Você romantiza a ideia do tipo assim, pô, eu tô entrando na academia, você tá mirando naquele cara que é pica que tu adora, né? Só tem gênio aqui. Só tem gênio e tal. E aí tu chega lá, aí tu vê que tu é, tipo assim, beleza, você adquiriu mais conhecimento, você evoluiu, você tá melhor, você é mais inteligente, você desenvolveu mais coisas, você tá mais maduro, mas quando tu chega lá, você meio que é você mesmo, né? Ou você mesma. E aí, né? Então, porra, eu não sou bom o suficiente pra ter chego aqui, né? É muito doido isso, né? Eu conheço muita gente, artista, né? Que pensa muito dessa maneira, né? E tem alguns que deveriam pensar mesmo, que não é síndrome de impostor, não, você é ruim mesmo. Mas aí não sou eu que tenho que falar isso, você tem que acreditar. Tô brincando, gente. Ou não. Ou será que não? Carapuça serve em quem serve. Mas aí o síndrome do impostor, né? Ele vive numa carapuça, né? Tipo, ele dorme dentro da carapuça, né? A carapuça é só um saco de dormir já, é o meu caso. Tu me lembrou uma vez que eu tava no karaokê, e aqui aqueles karaokê aberto, assim, sabe? Qualquer um coloca o nome na lista, vai lá no palco e canta, né? E eu, não quero cantar. E os meus amigos, não, canta, Lucas. Eu sou muito ruim de cantar, muito ruim. E eu não querendo, né? Me expor. Aí eu fui lá e comecei a cantar. Eu cantei 2 músicas só. A mesa do lado veio pra mim e falou assim, se a gente te pagar cerveja o resto da noite, você promete que não canta mais? Desculpa, mas eu tô rindo muito. Gente, que desaforo. Nossa, eu ia te pagar uma garrafa de vodka pra você cantar a noite inteira, se eu estivesse do lado ouvindo. Eu falei, agora você estará sendo pago pra cantar. Que absurdo. É que ela nunca me ouviu. Eu fingi, é pela amizade, amigo. É pra eu não aguentar esse tipo de insulto, entendeu? É pra isso. Eu seria a pessoa que oferece a cerveja pro Lucas. Obrigado. Mas eu também canto mal pra caralho, entendeu? Então, mas karaokê não é pra cantar bem. Karaokê é pra se divertir, entendeu? Se você quer cantar bem, você faz o seu show, você aprende musical. Mas tem gente que pode se divertir longe de mim, né? Essa é a questão. Por isso que eu não vou no karaokê. Pra mim, o melhor karaokê foi o cara que cantou Festa no AP do Latino com a voz do CPM 22. Caralho, que demais. Pra mim, essa foi a definição de o que é um karaokê, entendeu? Tipo, é se divertir, cara. Você vai lá e fica gritando, tipo, hoje é festa! Olha lá, síndrome de Estocolmo aí, ó. Vamos então parar de falar do karaokê e voltar aqui para as síndromes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma listona de síndromes e a gente vai julgar essas pessoas que têm essas síndromes e rir um pouquinho delas e talvez ficar um pouco assustados, talvez, né? Brincadeira, tá, gente? Vambora. Algumas listas de síndromes que são bastante conceituadas e que já gerou muita literatura sobre, né? A primeira delas aqui é a síndrome de Alice no País das Maravilhas, também conhecida como síndrome de Todd. Tá vendo como é marqueteiro isso? Você usa, coloca um nome que chama atenção e aí vende. Pior que eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso, mas é real, né? São nomes muito chamativos que fazem com que a pessoa queira saber o que é, assim, porque, poxa, Alice no País das Maravilhas, né? A gente conhece, pode não ser um grande expert, mas o nome é reconhecível, né? Então torna uma coisa meio que até da cultura pop, né? Fica uma coisa muito próxima, assim. Perfeito. No qual essa síndrome, Alice do País das Maravilhas, foi descrita pela primeira vez em 1955 pelo psiquiatra inglês John
Todd. Por isso que ela também é conhecida como síndrome de Todd. Ela relaciona bem os seus efeitos da síndrome com as descrições do livro, né? Do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? Então não tem nada a ver com você ser autor de livro infantil e ser pedófilo, tá, gente? É outra coisa. Na verdade, é um distúrbio de desorientação neurológica que afeta muito a percepção dos seres humanos, que podem experienciar sintomas de micropsia ou macropsia. O que seria micropsia ou macropsia, Michael? Então, essas alterações, elas seriam do campo da ilusão ou da alucinação visual, em que você vê coisas muito pequenininhas, micropsia, ou muito grandes, macropsia. Né? No caso, né, a referência à Alice aqui é por conta lá daqueles cogumelos que ela consome na história, né? Que faz com que ela cresça, que ela diminua, né? Então, a percepção dela dos objetos ao redor muda em função do tamanho que ela assume, né? Então, essa é uma primeira característica que é muito da alteração visual da experiência. Pera aí que eu fiquei com uma dúvida. Você vê objetos pequenos ou objetos gigantes, ou você se sente pequeno ou você se sente gigante? Porque no caso da Alice, ela cresce e ela diminui, né? Ela não vê coisas assim. No caso aqui, a pessoa vê pequeno ou grande, né? Aí o recurso literário que o Lewis Carroll usou foi de alterar o tamanho dela, né? Mas no caso, o sujeito ele se mantém do mesmo tamanho, só que a percepção dele é que muda. Inclusive, uma curiosidade, depois que essa síndrome foi meio que, aspas, descoberta, né, pelo Todd, existe uma certa suspeita que talvez o Lewis Carroll sofresse disso de alguma maneira e teria descrito no livro, né, pra quem não lembra, na parte a Alice, né, ela precisa passar por uma porta muito pequenininha e aí ela toma um chá de cogumelo, né, não é, é um doce, né, que ela come, né. Traduzindo aí pras pessoas, né, a história. E aí ela cresce, diminui, tem toda aquela coisa que ela, às vezes diminui demais, cresce demais, ela tem que ficar ali equalizando a coisa toda. Tem gente que atribui isso como sendo uma suspeita de que Lewis Carroll possa ter tido essa síndrome de alguma maneira e estava justamente descrevendo isso no livro. Isso é um debate se ele de fato tinha isso espontaneamente, né, o que seria essa perspectiva mais neurológica, ou se era em função do consumo de ópio, né, que também era muito comum, era moda na época, né, então... Era? Na época era, hoje em dia eu não sei como é que está. Né? Opa, tem toda uma epidemia nos Estados Unidos de opioides, né, então... E aí outra substância também muito relacionada a isso é justamente do chá de cogumelo, a psilocibina. Ela também causa esse efeito de experiências de micropsia e macropsia. Um detalhe importante aqui que eu acho válido de ressaltar é que quando um paciente ele não faz uso de nenhuma droga e o sujeito apresenta essas alterações, em geral orienta-se a fazer um exame mais pormenorizado para ver se não é um tumor cerebral, né? E principalmente se a pessoa não tem histórico de enxaqueca, né? Porque esse sintoma ele também pode acontecer em pessoas que têm enxaqueca muito forte, né? E quando há uso de drogas, aí a primeira hipótese são as drogas mesmo. Essa é a hipótese que eu dou pra Lewis Carroll também. Não, e eu só queria complementar também, né, que um dos sintomas da síndrome também pode ser a perda de noção do tempo, né? Então, assim, a pessoa fica bem desnorteada, perde noção do tempo passando, né? Tem essa perturbação na velocidade do tempo, né? No discorrer do tempo. Eu vou encerrar essa síndrome aqui agora, vou dar uma teoria sobre ela. Na verdade, essa teoria não existe. Isso aí é sintoma de abdução alienígena. Enxergar as coisas pequenininho e grandão? Aquele caso do disco voador miniatura lá do Japão? Ah, aquele é maneiro. OVNIs de Kera. É pior que é legal mesmo, mas não é esse não. O que acontece? Segundo aquele documentário da Mila Jovovich, do Contatos Imediatos de Quarto Grau, que não é documentário não, tá, gente? É ficção. Mas, tipo assim, eles têm uma hipótese muito legal, que é uma terapeuta, que ela tá lidando numa cidade que ocorre várias abduções e tal, e um dos métodos que os extraterrestres usam pra abdução é que eles encerram, né? Eles pegam a memória da pessoa da abdução e substituem por alguma coisa, ou faz algum remendo ali, e aí as pessoas começam a sonhar com coruja, né, que na verdade era a forma dos alienígenas, mas era o objeto ou a forma mais próxima do cotidiano deles, que eles faziam essa ligação. E se a gente tava lidando aqui, ó, essa distorção do tempo, missing time, que é um sintoma conhecido aí de abdução. Da pessoa simplesmente apagou um horário do dia, às vezes para mais rápido, às vezes para mais lento, né? E as coisas diminuem. Qual o rolê das coisas diminuem? É porque o cara tá olhando na janelinha do disco voador e o disco voador tá subindo. Então as coisas estão diminuindo. Então, quando ele volta depois de ter a memória apagada, foi o que sobrou. A sensação de ver coisas diminuindo e o tempo que não se encaixa no relógio. Quem dera os mistérios da mente fossem fáceis de explicar assim. Eu ia sugerir uma nova síndrome aí pros psicólogos que querem pagar pós-graduação nos Estados Unidos, que é a síndrome do coelho da Alice no País das Maravilhas,
que é, por exemplo, a minha mãe, que no momento em que ela acorda, ela já começa a falar, eu tô atrasada pro trabalho. E ela fica falando isso até ela ir pro trabalho. E ela fica o tempo todo falando, eu tô atrasada, eu tô atrasada, eu tô atrasada. Eu fico, meu Deus do céu, mulher, se acalma, são 7 horas da manhã, você vai trabalhar às 11. É síndrome do funcionário exemplar, né? Tá sempre pontual, né? Mas eu gostei dessa, hein? Anotei aqui, tá anotado. Olha aí os mestrados, doutorados. Só o agradecimento aí no seu doutorado aí pra mim, pra minha mãe, já fechou. I'm late for a very important day. A gente tem aqui a síndrome da mão alheia, que tem um nome muito sugestivo de síndrome do Dr. Strangelove. Na verdade, só queria fazer um pequeno adendo que isso é um filme, né? Chama A Mão Assassina. Achei que você ia falar do filme Dr. Strangelove. Sim, calma aí, que as piadas elas se cruzaram, né? Tem o Dr. Strangelove, que é do Stanley Kubrick, mas a minha piada se referia a um filme chamado A Mão Assassina, de 99. Ele é um filme com o Devon Sawa, com o Seth Green, Jessica Alba, que é uma mão assassina mesmo, assim, gente. Então assistam, é bem legal. Entendi. Tem também o Família Addams também, que também fala sobre isso. E tem Evil Dead, que também tem a mão viva, entendeu? A mão morta, a mão viva, sabe, sei lá. Tem também os adolescentes criativos, né, da década de 90, né? Que sentam em cima da mão. Exato. É a famosa mão fantasma, exatamente. Para você, Michael, qual é a tua experiência com a mão alheia? Então, essa síndrome, ela pode ter duas manifestações diferentes, né? Uma manifestação de origem neurológica, né, que acontece quando algumas pessoas são submetidas à cirurgia de separação dos hemisférios cerebrais, ou então que parte, né, dos hemisférios se ressecam ou tem algum tipo de lesão. Isso faz com que a pessoa ela perca a experiência de reconhecimento da própria mão, ou ela também pode acontecer dentro de quadros de esquizofrenia, né, sendo um sintoma da esquizofrenia. Eu já fiz o acompanhamento de uma paciente que tinha essa síndrome e era uma situação assim muito triste, assim, né, porque era uma paciente que tinha um diagnóstico de esquizofrenia e ela dizia que as mãos batiam nela. E aí, assim, e as mãos batiam mesmo, assim, de você ouvir à distância o som do soco, assim. Essa paciente, ela perdeu 12 dentes da boca de se agredir, né? É uma situação gravíssima, assim, é um caso muito, muito delicado, muito complicado, assim, e o que agrava é que ela também era refratária à medicação, né? Então os remédios antipsicóticos tinham algum efeito, mas nesse sintoma não tinham muito efeito. E aí, assim, esse caso marca, eu acho ele muito bonito, né, a história dele, porque uma colega minha, que era psicóloga que acompanhava ela usava muitas pulseiras na mão, né? E aí, à medida que o vínculo de confiança foi acontecendo entre a paciente e essa psicóloga, num determinado momento, essa paciente, ela tentava sentar na própria mão, para que a mão não batesse nela, né? E aí ela fazia uma forma de tentar controlar a própria mão. Só que depois disso, né, no processo terapêutico, né, quando ela criou o vínculo com essa psicóloga, ela pediu as pulseiras da psicóloga, e aí quando ela passou a usar as pulseiras da psicóloga, ela conseguia controlar a mão, né? Era muito interessante, assim, foi um caso muito, muito bonito até, assim, da história da evolução, né? Porque ali o processo terapêutico era muito, sempre muito nos pequenos detalhes, né? E aí um dos detalhes que funcionou durante um bom tempo com ela era justamente usar essas pulseiras, né? E a partir daí ela começou a escolher pulseiras próprias, né? E aí ela conseguia fazer o controle do movimento da mão, assim. Era uma situação muito tensa, né? Porque ela chegou a tentar cortar a mão fora, né? Porque ela não reconhecia a mão. Ela teve episódios muito graves, assim. E aí esse caso, né? Como eu falei, como ele tá dentro do campo da esquizofrenia, algumas intervenções psicológicas, né, e sociais têm efeito. Quando o quadro ele é neurológico, aí é mais difícil de você ter algum tipo de controle, né? Então esse também é uma outra manifestação que é importante a gente tomar cuidado, a gente prestar atenção, porque exige também fazer uma avaliação mais completa, né, de como é que tá o cérebro da pessoa e tudo mais. Aí um outro detalhe também é que isso não acontece só com a mão, isso pode acontecer com qualquer parte do corpo, né? Mão é mais comum, porque a gente usa a mão muito, né, no dia a dia, no trabalho, né? E a mão, ela tem a questão do movimento motor fino, mas pode acontecer com outras partes, né? Entre homens, é comum também de acontecer com o pênis, né? E aí dentro do campo da esquizofrenia também isso costuma trazer alguns problemas para os homens quando isso acontece. Porra. Mas tipo,
o pau levanta ou se ele vai indo pra frente assim, você vai seguindo ele? Como é que funciona? Então, a pessoa pode ter ereções involuntárias e ela não reconhece como ereção dela. Ela acha que é o pau que tá ganhando vida própria. Mas aí é segunda-feira. Ela deve achar que o pênis está se manifestando sozinho, como se ele tivesse uma vontade própria, entendeu? Acho que tem influência de espírito, tem influência de diabo. Como se ele tivesse uma inteligência própria, sabe? Mas essa não é a relação que todo homem tem com o próprio pau? Desculpa. Não, mas eu acho que é muito parecido com a mão também, sabe? Sim. Porque como o Michael falou, tem essa dissociação, né? Eu não sou psicóloga, só tô aqui xeretando. Mas daí você realmente acha que essa parte do membro não faz parte de você, entendeu? Porque ela é como se ela fosse própria, né? Eu fico imaginando, além de todo o sofrimento físico, né? Como você falou, da pessoa se bater, perder os dentes, também o isolamento que a pessoa passa, né? Porque ela deve ficar com receio de sair na rua, porque todo mundo fica olhando, começa a ficar mais isolada, sozinha. Nossa, gente, deve ser muito triste. Mas um outro detalhe também que é interessante, assim, alguns desses casos que a gente vê no jornal, assim, de pessoas que agridem outra do nada, né, assim, que tem algum tipo de comportamento impulsivo, alguns desses casos também podem incluir nessa síndrome, porque não é a pessoa que faz, é a mão dela que faz, né, ou é parte do corpo que faz, assim. Foi a minha mão, não fui eu. Eu fiquei com uma dúvida do que você falou, Maicon, que é o seguinte: como que o psicólogo, o terapeuta, no caso, vai entender que não é o processo terapêutico que tá demorando mais ou que tá levando muito mais tempo, mas sim que é um transtorno neurológico? Tipo, como é que ele vai virar e falar assim, tá, esse sintoma que você tem não vai resolver com terapia e sim a gente precisa fazer algum exame melhor? Como que isso acontece? Então, em geral, é com a presença de outros sintomas, né? Quando você tem um sintoma isolado, né? A gente tem até o caso da Karen Bourne, né? Que foi uma jovem, né? Que passou por um processo de cirurgia. Então, no desenvolvimento dela, depois da cirurgia, esse sintoma, né? Da síndrome da mão alheia, não estava presente junto com outros sintomas da esquizofrenia, por exemplo. Então, quando é um sintoma muito isolado, né? A gente pode, sim, indicar essa avaliação. Nesse caso que eu relatei mais cedo, é uma paciente que tinha também os outros sintomas da esquizofrenia, né? E aí a gente já conseguia localizar dentro desse espectro. Entendi. Muito bom. Essas cirurgias de remoção de parte de cérebro, elas dão vários tipos de fuzuê na cabeça das pessoas, né? Eu lembro de ter acompanhado alguns papers que saíram sobre um caso de uma mulher já com um pouco de idade que teve que remover quase que um hemisfério inteiro do cérebro dela e ela parou de ver metade de tudo. Tipo, ela não parou de ver o que tá do lado direito, do meio dela pra direita, mas metade de tudo. Então ela viu o objeto que estava à direita, mas ela não via a metade direita daquele objeto. Tudo que ela via estava cortado no meio, mesmo que estava à direita, não tinha a parte direita daquele objeto. O cérebro simplesmente não processava, não está aqui. Muito, muito, muito doido. E podia estar na esquerda também, mas ia estar faltando a parte direita. Todos os objetos que ela via faltavam a parte direita, independente de que olho ele usava ou que canto estava. Muito, muito bizarro. E eles, usando um truque de espelhos, foram treinando ela aos poucos a conseguir ver tudo ou melhorar o campo de visão dela, alguma coisa assim. Mas tirar parte do cérebro, tem uns casos assim muito doidos disso. Eu sempre indico os livros do Oliver Sacks, né, que é um autor, um médico, né, que ele é pesquisador da área, né, e ele tem uns casos também muito interessantes a esse respeito, né. Por exemplo, uma evolução desse caso, né, como o Lucas falou, né, de fazer esse tratamento por espelho, vai apostar muito também na plasticidade neuronal, né, que é a capacidade também que o cérebro tem de recuperar e fazer algumas compensações, né? Um outro detalhe que é legal a gente prestar atenção e tomar cuidado, né? Alguns relatos de pessoas que dizem, né, que tiveram alguma parte do seu corpo, né, ou o braço, né, geralmente é o braço e a mão, né, seguindo essa lógica da síndrome, que essas pessoas relatam que foi trocado, né, por alienígena e tal. Tem a ver com isso também, assim. Então, um outro caso que eu acompanhei também era de uma moça que ela dizia, né, que ela foi vítima de um médico que cortou o braço dela fora, colocou um braço mecânico no lugar e que volta e meia ela perdia o controle desse braço. E aí ela atribuía isso ao médico. Ela falou, ele ainda tá manipulando o meu braço, isso daqui não é meu, né? E é um relato comum que a gente tem de algumas pessoas que dizem ter contato com alienígena, né? Então, algo também que é do ponto de vista
cético, né, para a gente poder fazer uma avaliação e uma leitura, é sempre bom a gente excluir isso, né, excluir a presença dessa síndrome, desses sintomas, para, de fato, validar aí, ou não, né, o discurso sobre abdução e tudo mais. Naqueles experimentos onde você conecta os macacos através do cérebro deles com braços robóticos e eles controlam os braços robóticos usando o próprio cérebro, usando só o cérebro, nada de força física, nada de levantar a mão, nada. Tem vários experimentos onde o macaco controla o braço robótico sozinho, alguns onde eles colocam vários macacos para controlar o mesmo braço robótico ao mesmo tempo, e um dos sintomas que eles acham que pode estar acontecendo com os macacos que controlavam o mesmo braço todos juntos ao mesmo tempo, é eles terem problema de desassociar o próprio braço depois. Então isso pode ser uma consequência desse tipo de tecnologia. Você começa a achar que o seu braço não te pertence mais e o seu braço começar a se mexer sem que você tenha consciência disso. Né? Então, pode ser que nessa tentativa de conectar o nosso cérebro a um braço robótico, a gente também esteja desconectando o nosso cérebro com as coisas que ele já está associado ou embaralhando as coisas ali, né? Então, não ficou claro nos resultados do experimento se é isso mesmo, mas eles levantaram essa hipótese como explicação de alguns comportamentos estranhos dos macacos depois. Muito bom. Do caso, ele ficava afiando a faca, né? O macaco, é bizarro, eu vi aqui no Piauí. Bebe cerveja, fuma cigarro, é foda esse macaco mesmo. Anda né? de motoca. Empinando ainda. O que eu ia comentar é que é muito doido como que a pessoa sempre usa algo de referência própria, né? Porque, por exemplo, o médico cortou a minha mão e substituiu, e ele tá usando isso pra controlar, o médico ainda está controlando a minha mão. E é muito doido, porque eu acho que se eu fosse ter uma coisa dessa, do tipo, meu braço inteiro foi trocado, minha mão inteira foi trocada, eu ia pensar no Jax, do Mortal Kombat, sabe? Eu ia falar, caralho, mano, agora eu tenho um braço muito forte, biônico. Eu ia querer dar uns baita soco no chão, fazer umas coisas dessas, ia quebrar a mão, obviamente. Mas, tipo, é da hora a gente pensar na nossa própria referência, né? Eu vou aqui eleger, Débora, você fez o comentário mais nerd que qualquer um teria capacidade de fazer nesse episódio. Você ganhou agora. Desculpa. Mas é foda porque, tipo assim, é uma parada muito que, assim, do jeito que eu tô entendendo, se ligaria mais pra uma conspiração. Tipo aquela doida lá que quebrou o consultório do dentista, né? Tipo, ela tinha certeza que o cara tinha implantado uma escuta no dente dela, né? Foi o marido que fez. Sim. Não, os dois estavam lá, né? Sim, o marido falou que tinham implantado uma escuta no dente da mulher. Ele quebrou tudo lá. Teve um surto doido. Então, provavelmente você ia fazer isso. Porra, instalaram o braço do Jax em mim, vou ter que arrancar isso na unha. Síndrome de Noé. Isso é muito legal, né? Porque faz todo sentido. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Quer dizer, tá, ok. Também conhecido como Síndrome de Diógenes. Isso aqui é a síndrome da série Acumuladores. É isso. É outra síndrome golpista, porque, enfim, né? É só pra vender também. Ah, é? Não tem razão na realidade, então? Acumuladores tem, né? Você tem um transtorno de acumulação, né? Ele é um transtorno já bem definido. Essa, quando você nomeia de síndrome de Noé, é você tentar fazer o específico do específico aí, que é puxar pra acumulação de animais, né? Caraca, o cara acumula, tipo assim, se chama fazendeiro o nome disso, né? Você é cabeça de gado, né? Tipo, quanto mais animal, mais rico eu sou. Eu assisti, às vezes, o programa, né, dos acumuladores, e é muito triste, né? Quando a gente passa, assim, da situação. Primeiro você fica indignado, um pouco com raiva, depois você vê o quanto é triste. E eu lembro que tinha um caso que, cara, me marcou muito, que era um senhor, assim, e ele acumulava gatinhos, gente. E os gatinhos se perdiam dentro da casa dele, ele não sabia qual tava vivo, qual tava morto. Tanto que um dia eles subiram no sótão da casa dele, tinham várias e vários cadáveres de gatinhos, entendeu? E tipo, ele tinha vários, e sim, era um número bizarro, né? E a gente pensa, como isso é possível? E veja, é um quadro clínico, né, psiquiátrico, a pessoa precisa de ajuda, mas eu acho que, nossa, eu fiquei muito triste, assim, né? Dá uma dó pela pessoa e pelos bichinhos, né? Você tem duas vítimas ali da situação. Eu assisto Acumuladores e é muito importante porque eu sempre arrumo muito bem a casa depois que eu assisto, faço uma terapia de choque, porque eu penso, eu não vou ser essa pessoa, e aí eu arrumo minha casa, então eu faço como uma terapia de choque, mas eu passo por esse ciclo também, você fica com pena, você fica com raiva, e eu sempre passo muito mal, assim, eu fico muito triste quando eu vejo a quantidade de animais mortos que os caras acumulam, né? E normalmente são esses mesmos dessa síndrome, né? Que são animais
animais domésticos, né? É foda que, tipo assim, claro que a gente fica muito indignado, fala, porra, mó porqueira, né? Tipo, pra quê? Não tem sentido nenhum. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, é foda porque, porra, o cérebro da pessoa, e às vezes pode ser até preconceituoso da minha parte, estamos estando com um psicólogo aqui pra apontar isso pra mim, talvez, porque, porra, o cérebro da pessoa não tá funcionando direito, né? Tipo, aspas. Mas, tipo, não é saudável, né? Eu acho que o limite de você respeitar a diferença das pessoas é quando vê que a pessoa tá prejudicando ela mesma. Não que, tipo assim, beleza, não tá me prejudicando necessariamente, então o limite de eu chegar, não posso chegar a invadir a casa da pessoa, fazer uma limpeza secreta e jogar as coisas fora, mas, tipo, é bizarro, né? É uma diferença. Então, tem gente que faz isso, e aí, assim, é muito sofrido, né? Pra pessoa que tem transtorno de acumulação, né? Quando você faz esse tipo de intervenção, né, sem, né, o consentimento da pessoa, depois ela sofre muito, né? Então, esse é uma situação que você tem que fazer acompanhado, né? Você tem que ir ali com paciência, com insistência, você tem que fazer junto da pessoa, porque se você faz na melhor das intenções, o desfecho ele pode ser pior ainda, né? Que a pessoa pode abrir uma crise de uma angústia, uma ansiedade muito intensa, né? Pode abrir, às vezes, até quadros depressivos também em relação a isso, né? E aqui no Brasil a gente tem, né, uma incidência até muito frequente, né? Assim, Ministério Público que entra, né? Aí bombeiros e tudo mais. Então não é de todo estranho, né? Virem, poder público, né? Vira força realizar essa limpeza, né? Mas quando essa limpeza acontece, precisa ter uma atenção redobrada com a pessoa, porque a chance disso virar um problema pior depois é grande. Como você tá falando, né, o Estado vai porque vira um risco de incêndio muito grande, né, e é um risco de saúde pública também para as casas ao redor, né, então às vezes é necessário mesmo esse tipo de intervenção. É muito triste isso. O que eu ia falar é que, assim, eu acho aí só uma pequena sacanagem ser animais domésticos, ser cachorro e gatinho, porque, assim, o acumulador não quer acumular cobra. Hipopótamo em casa. Ele não quer acumular bicho que vai matar ele durante a noite, ele quer acumular gatinho, ele quer acumular cachorrinho, sabe? Você fala assim, Isso que a Debs falou é muito importante, até um dos critérios para identificação é justamente isso, né? Assim, o primeiro é o grau de organização dessa acumulação, se a pessoa tem algum ganho secundário com isso, né? Então é isso, né? Quem acumula cobra, por exemplo, né? Se vende, né? Se é um traficante de cobras, né? Não entra como acumulação, né? E o terceiro é o quanto que a pessoa, o tipo de animal, né? Que pode, de fato, colocar ele em risco, né? Em geral, são animais domésticos mesmo, né? O mais comum que serem gato, cão e pássaro também. Pombos, eu já vi situação de pombos. Nossa, cara, que triste. E acho que a galera confunde muito, porque o show Acumuladores, ele tem uma pegada, assim, que ele é muito de choque, né? Muito chocante, assim, né? Mas a maioria dos acumuladores, eles não chegam até aquele ponto do show, né? Vai de pouquinho em pouquinho acumulando e a pessoa vai aprendendo a ser um acumulador funcional. Ela não vai jogando nada fora, ela vai organizando a bagunça e a sujeira dela. E quando chega naquele ponto, anos e anos depois, a pessoa, ela aprendeu a viver daquela forma. Ela não sabe viver de outra forma. E eu acho que, sei lá, valia um show inteiro só de ver elas tentando aprender a viver de alguma outra forma. Mas eu acho que isso é pessoal demais, cara. Melhor nem mostrar isso, né? Eu lembro muito da situação que teve lá nos Estados Unidos de uma família, né? Que o pai da família, né? Ele era um acumulador, só que no caso ele acumulava muito papel, né? Papel e documento. Né, Gabi? Papel e documento, livro e textos, né? Gente, só eu quero fazer um pequeno detalhe. Eu joguei meus xerox tudo fora depois da faculdade. Então, eu não sou acumuladora, entendeu? Isso eu falei. Joguei fora alguns, outros eu doei para outros estudantes, mas, pensei, não. Sou historiadora, mas tenho meus limites pra coisa velha. E aí, nessa família, eles tinham uma tartaruga, né? Que ela ficou desaparecida por mais de 15 anos, 10 anos, sei lá. A família tinha achado que ela tinha morrido, mas na verdade não. Ela tinha ficado presa no sótão com os papéis e ela sobreviveu comendo os papéis do cara, né? Então, pelo menos a tartaruga sobreviveu. Eu tenho um amigo meu que ele já perdeu uma tartaruga enquanto ele assistia ela brincar no quintal da casa dele. Ele pegou no sono. Quando ele acordou, a tartaruga tinha sumido. Eu já perdi uma tartaruga também. Não acredito nisso. Essa risada, ela foi boa demais pra ter sido feita dessa maneira. Assim, meus sentimentos, como é que fica? É interessante porque, tipo assim, eu nunca vi essa situação com pessoas em conjunto. Eu sempre vi elas com pessoas que são mais isoladoras. Não, é um perfil de acumuladores, a perda de sociabilidade, né?
ou a pessoa ela já é mais isolada socialmente, ou ela, com o tempo, né, da acumulação se agravando, ela vai perdendo os laços sociais. Então a família vai se afastando, vai desistindo da pessoa, né? E a tendência do acumulador é ser um grande sozinho, assim, né? Pessoas mais sozinhas. Tem alguns episódios do Acumuladores, né? Porque eu tô lembrando de tudo que eu assisti, que pra mim são muito chocantes, que é quando a mãe ou o pai começa a desenvolver essa síndrome e a criança é muito pequena, então ela começa a crescer nisso, sabe? Então, tipo, eu vi vários episódios da criança falando assim, eu durmo ali, sabe? Tipo, é um monte de caixa, um monte de bagunça, sabe? E aí é muito mais difícil porque a criança vai ter que aprender a se organizar e ela vai ter que arrumar as coisas. Ela fala, eu nunca fiz isso, eu nunca precisei fazer isso. Então aí você vê que é um caso, assim, é ruim quando acontece com uma pessoa sozinha, isolada e triste e tal, mas também é muito ruim quando acontece com uma família, né? Porque impacta muito mais na vida da criança. Esse sintoma, que a gente pode colocar assim, de ostracismo, ele é comum, se não em todas, na grande maioria das síndromes que a gente vai falar aqui. Inclusive, eu estava lendo ontem um paper que saiu sobre síndrome de rede social, e um dos maiores indicadores era o ostracismo acelerado. Era uma das síndromes onde o ostracismo ele aparece de maneira mais rápida, assim, a evolução dele. Então, a pessoa fica viciada em rede social, ela não consegue sair da rede social, não consegue pensar em outra coisa. E além de pontuação muito alta em narcisismo, baixa autoestima. Engraçado isso, narcisismo e baixa autoestima combinado, né? Depressão, a pessoa se sentir muito sozinha e ficar completamente isolada das outras pessoas e dos outros círculos sociais da qual ela se adequaria. Então, assim, para você chegar numa situação de quadro clínico disso ser uma síndrome, não é você tá que nem eu, que sou maluco que fico o dia inteiro com a cara no Twitter. É muito pior que isso, né? Mas achei muito doido a frequência com que eles estavam medindo esse tipo de síndrome de rede social. Uma parada nova e que tá correlacionada muito entre 14 e 18 anos. Pra galera jovem e suscetível. Síndrome de Cotard, também conhecida como síndrome do cadáver ambulante, também conhecida como síndrome do morto muito louco. Cara, é uma condição médica onde o indivíduo acredita que ele morreu. Ô, doutor, eu morri, sou um zumbi. Ou alguma parte específica dele, no caso. Ele acredita que os órgãos não estão mais funcionando, né? Por mais que a galera, fale, não, eles acreditam que o mundo, assim, eles não fazem mais parte, né? E eu queria perguntar pro Michael se ele já viu isso, assim, porque é um caso, eu, que tô fora, né? Eu não sou dessa área, eu acho muito estranho. Nunca tinha ouvido falar, mas como ele falou que tem casos que são mais comuns do que a gente imagina, eu queria saber um pouquinho, assim, dentro do limite do que é possível ser dito, obviamente. Esse é um caso deles, que é mais comum do que as pessoas imaginam, né? Então, a síndrome de Cotard é particularmente, né, os meus orientadores, né, da minha formação, né, de início de carreira, eles eram pesquisadores, né, eles se interessavam por essa síndrome, né, então eu já acompanhei algumas, talvez uns 3 ou 4 pacientes com essa síndrome. Elas se enquadram em 2 grupos, né, seria o grupo das síndromes depressivas com delírio, né, então antigamente a gente chamava esse quadro, a psicopatologia clássica chamava de melancolia, né, tem até aquele filme maravilhoso, aquele documentário maravilhoso do Melancolia, só que hoje em dia ela agora é chamada de depressão com sintomas psicóticos, né, o transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos. Então a gente tem um quadro de depressão com um delírio, né? O delírio é essa crença com certeza absoluta, né? Então a evolução desse quadro é muito sutil, né? E é difícil da gente captar, porque geralmente começa bem devagarzinho, então a pessoa vai tendo uma sensação estranha no corpo. Então é o coração que está batendo muito lento, é o sangue que para de circular pelo corpo, né? Então uma paciente minha, ela até dizia que ela tinha um buraco na barriga, que ela não tinha, ela comia e a comida desaparecia, não formava nem fezes. E aí o cérebro pode parar, né? Em geral vai sendo de pouquinho em pouquinho, até que chega no momento em que a pessoa tem essa sensação de que ela já está morta. Ela está morta por dentro, né? Literalmente, aí no caso é literalmente, né? Assim, ela tem essa sensação. E aí isso é muito delicado, porque se ela já está morta, ela não pode morrer, ela é imortal, né? E aí isso pode fazer com que a pessoa se coloque em risco, em que ela se machuque, ou é por causa disso, assim. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção em pessoas num quadro depressivo severo, né, muito intenso, prestar atenção para ver como é que está essa percepção do próprio corpo que a pessoa tem, porque pode ser indicativo, pode ter aí uma síndrome de Cotard associada.
Uau! Gente, que absurdo. Uma coisa que eu não entendi ainda dessa síndrome, tipo assim, tem esse lance dos órgãos, né, como se os órgãos estivessem necrosando, né, alguma coisa assim, como se fosse um zumbi, né? Ou é tipo um fantasma, do tipo, acordei... Não, é mais zumbi mesmo, do tipo assim, a pessoa ela tem uma sensação de mal-estar com o próprio corpo, ela sofre com isso, né, ela se sente, de maneira geral, por conta do quadro depressivo, ela já fica mais lentificada, né, ela já tem uma falta de energia, isso tá dentro da depressão, mas além disso, ela vai ter uma sensação de estranhamento com o próprio corpo. Então ela vai achar que o corpo não está funcionando muito bem. Então, às vezes, ela pode ficar dias deitada na cama e ela não levanta por isso, porque o corpo dela não está funcionando. Ela pode parar de comer também, né? Ela vai reduzindo a alimentação até ela parar de comer radicalmente, né? Pode parar de beber água. Por isso, ela tem uma sensação de mal-estar com o próprio corpo, assim, um grande sofrimento. Existem relatos, né? Alguns pacientes relatam que eles sentem cheiro de podre, né? Então eles sentem o próprio corpo apodrecendo, aí tem uma alucinação olfativa, né? Que aí sente o cheiro do podre, assim. E em geral é um quadro muito sofrido, assim, é muito, muito triste, assim, de você acompanhar. Parece ser muito cruel mesmo. Pô, imagina a família da pessoa, né? Foda, né? É doido ser tão comum, né? Isso foi a parte que eu achei mais maluca, assim. Porque a gente vê todo adolescente querendo ser vampiro, mas você não para pra pensar no quanto uma síndrome dessa, assim, é tão severa, sabe? Porque você tá literalmente apodrecendo. Você sente o seu corpo assim, você sente o cheiro. Deve ser muito horrível. E em geral, isso causa também muita ansiedade na pessoa, porque a família não entende, né? A família acha que a pessoa tá, né, assim... Em geral, os familiares têm mais dificuldade de entender, né? Acha que a pessoa tá fazendo drama, tá de besteira, mas não, mas é um sofrimento muito real. E aí, quando a família fica em cima, a pessoa pode ficar mais ansiosa, né? Ter um quadro de ansiedade também. Você tava falando da pessoa fazer mais... Ela achar que ela não pode morrer, ela vai entrar em comportamento mais... Como de que risco, é? Né? Comportamento de risco, isso. Mas significa que ela vai fazer coisas, tipo, se enfiar na frente de carro, essas coisas assim? Pode sim, de colocar a mão no fogo, por exemplo, de se cortar. A pessoa também pode ir testando qual é o limite do corpo dela, assim, né? O quanto que ela sente ou não sente, e pode desenvolvendo, assim, esse comportamento de risco mesmo. Credo, nossa... Agora arrepiou tudo. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que é um episódio do House of Hammer, que o cara, ele faz um pacto com o demônio, porque ele era extremamente hipocondríaco, ele achava que ele tinha 1 milhão de doenças, aí ele faz um pacto com o demônio pra ele ser imortal, aí dá certo, né, o cara vira e fala, agora você pode viver pra sempre, e aí ele começa a dar vários golpes de seguro, tipo, ele começa a processar um monte de gente, porque ele se joga de prédio, ele vai tentando se matar de diversas formas, sabe? Ele fica extremamente suicida, assim, porque ele fala, agora eu não preciso temer a morte, sabe? Então eu lembrei disso também, e é horrível. Calma aí, mas aí tem um pulo do gato aí, né? Que é como é que o diabo vai pegar uma dele e ser imortal? É essa conversa do negócio. Ele fala pra ele que ele vai ter um ataque cardíaco fulminante se ele pedir pra isso. E aí, eu acho que é o House of Hammer. Porque é colorido. Se não é isso, é o Além da Imaginação antigo. Não lembro agora, gente. Porque é colorido. Mas eu acho que é um desses dois. Eu sei que tem na Darkflix esse daí. E aí ele faz o pacto, e aí ele tenta fazer esses golpes de seguro o tempo todo. A mulher dele, ele acaba matando sem querer, aí ele vai pro julgamento, e aí ele vai pra prisão perpétua. E aí na hora que ele pensa assim, meu Deus, eu vou passar o resto da eternidade preso, porque eu não posso mais morrer, aí ele chama o demônio pra dar o ataque no coração dele e levar a alma dele. Todos os spoilers. Mas tá valendo. Todos. Mas é essa ideia, né? Do tipo, a partir do momento que você tá morto, você não vai morrer. Então você pode fazer 1 milhão de coisas que você não vai morrer. É um comportamento bem doido. Cara, a próxima, ela é muito legal. Porque tem uma galera que é assim, né? Tem principalmente aí de certas congregações religiosas, que é a síndrome de Jerusalém, né? Que no caso a pessoa, não só isso, né? Mas tem um lance messiânico envolvido, né? Em que a pessoa tem ideias, delírios psicóticos com relação a isso, né, Michael? Exatamente, né? E nesse caso específico, a gente vai ter o que seria um disparador, né? Que é a cidade de Jerusalém, né? Que é uma cidade importante para as religiões judaicas e cristãs, né?
né? E só que essa síndrome, ela não acomete apenas judeus e cristãos, né? Então pessoas também de outra religião ou pessoas que não têm religião podem abrir esse quadro quando estão na visita da cidade, assim. De certa forma, isso também acontece em algumas outras cidades com menor frequência, mas muito em função da carga histórica que o lugar tem, né? Que o ambiente tem, né? É um pouco daquilo que acontece quando você visita um lugar, principalmente com uma história muito pesada, muito triste, que a pessoa desenvolve ali alguns sintomas ali na hora, né? Passa mal, né? Que aí acaba o pessoal mais religioso, né? Mais ocultista, vai usar a explicação das energias, né? Pra justificar, né? Esses sintomas, né? Mas aqui a gente vai ter esse especificador que particularmente eu atribuo muito ao peso histórico mesmo dessa cidade, né? Tanto a estética, né? Quanto a própria cultura local. E aí me lembrou muito a Missa da Meia-Noite, né? Da Netflix, eu né? pensei muito nisso. Eu pensei, aquele padre sofreu isso, né? Com certeza. Ai, gente, essa série é maravilhosa. Olha, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu assisti em 2021, assim. De verdade. Eu chorei tanto quando terminou. Eu chorava. E eu ficava olhando, assim, pro nada. Eu não sei o que mexeu mais comigo. Missa da Meia-Noite ou a Mansão Bly, sabe? Tipo, meu Deus do céu. E aí o que é legal dessa síndrome, né, pra gente avaliar antes da pessoa ter, né, a abertura desse quadro, né, na cidade, se ela já tem algum tipo de histórico psicótico prévio, né, se isso se desenvolve apenas lá naquele contexto, o quanto que as ideias que ela desenvolve também são ideias compartilhadas ou são ideias muito próprias, né, uma interpretação muito singular dela, da Bíblia ou da Torá ou de qualquer outro documento religioso, e também o tempo de duração, se esses sintomas eles permanecem mesmo depois de encerrada a viagem, né, quando a pessoa retorna pro seu contexto normal, né? A tendência é de voltar ao normal. Quando a pessoa encerra, né, a viagem, ela volta, a tendência é voltar ao normal mesmo. Eu ouvi de um guia no Havaí que por muito tempo o Havaí ele sofreu com uma ditadura militar que destronou o rei do Havaí, que era o rei da ilha, e durante essa ditadura, eles tentaram apagar a cultura havaiana, proibindo as línguas nativas do Havaí, que acho que era mais de uma língua com vários dialetos, alguma coisa assim, e proibindo qualquer manifestação cultural nativa havaiana. Isso durou uns 30 anos. E quando eles liberaram isso, quando eles conseguiram se desprender disso, ainda era muito mal visto. Ficou por muito tempo assim. Se você falava em língua nativa, você era mal visto e tal. E nos últimos 20 anos, especialmente, tem uma renascença de você tentar buscar a cultura havaiana que foi por muito tempo repreendida, né? E nessa busca há um grande apego por qualquer coisa que te conecte de volta à sua cultura. Então, muitos dos havaianos começaram a aprender partes das famílias deles que eles tinham perdido, parte da cultura que tinham perdido, absorver parte da cultura nativa, e deram muita importância a um monte específico, a um ritual específico que eles praticavam naquele monte, e que a galera perdia completamente a noção do que estava fazendo, de onde estava e de quem era durante o ritual, e demorava dias para voltar, especialmente por causa dessa carga de importância muito grande. Eles passavam a vida inteira tentando resgatar isso, procurando por isso, e quando chega a vez dela de fazer o ritual no vulcão, na montanha do vulcão, ela fica completamente desnorteada por dias, até ela ser resgatada, ser trazida de volta, e ela vai aos poucos voltando ao normal. Que isso era uma coisa assim, não que acontecia com todo mundo, mas relativamente comum lá para isso, e casa muito com essa síndrome de Jerusalém, mas em um outro contexto, né? E você falou palavra-chave aí, Lucas, essa questão da redenção, né? A questão da culpa, redenção, esse tipo de emoção, esse tipo de afeto é um disparador também muito forte para essas manifestações de maneira geral, né? Então a gente tem principalmente o cristianismo, né? Que é uma religião pautada na redenção, né? Então puxa muito a pessoa por esse caminho. Aí no relato que você faz, né, dos havaianos, tem essa perspectiva também de uma certa opressão e culpa, né? O sofrimento associado a isso, que também serve como disparador. A síndrome não escolhe crença, né? E se for ateu? Como é que essa síndrome vai se manifestar? Mas se vê a estátua do Carl Sagan, meu Deus! Tem um influenciador aí do Twitter, deixa eu falar. É que foi até a fala do Michael, né? Ele tava falando que as pessoas podem ter ou não religião, e eu fiquei pensando, gente, se eu for pra Jerusalém eu posso ter isso, então... Eu achei muito estranho isso, assim, no sentido de que eu não entendi, talvez o Michael possa até explicar pra gente, como que uma pessoa que não tem religião experimenta essa síndrome, se ela vivencia essa síndrome? Tem alguma explicação?
Porque, sei lá, por exemplo, se a gente é um ateu, né? Ele vai ter alguma vivência religiosa de algo que ele não acredita, assim, como faz? Pode acontecer sim, Gabi, né? Aí a gente tem que levar em consideração, primeiro em termos de afeto, né? Então esses afetos são universais, né? Então redenção, culpa, né? Sofrimento, opressão, né? Todo mundo passa por isso, né? Isso é quase que universal. Só que a religião, ela é também um elemento cultural, né? Então por mais que você não seja religiosa, você conhece o fundamento do cristianismo, né? Então no momento dessa emoção muito intensa, inconscientemente você pode fazer o uso desse arcabouço cultural, né, e criar um delírio religioso em cima disso. Não é à toa que algumas pessoas apresentam esse delírio religioso, mas uma interpretação muito, muito específica, muito singular, assim, né, que não tem respaldo na religião em si. E aí, como o Lucas falou, né, então mesmo os ateus, né, tem alguns estudos que apontam isso agora, né, que vai colocar que a religião, ela não é só esses elementos transcendentais compartilhados, né, então mesmo um ateu, ele pode ter uma posição religiosa, né? Então ele vai colocar a ciência nesse lugar da transcendência e vai pegar lá os cientistas e colocar no lugar do sacerdote, por exemplo. Então alguns ateus podem ter esse comportamento extremamente religioso e aí na hora você tem um clique e abre um outro tipo de delírio, né? O próximo aqui a gente tem a síndrome de Savant, que... Cara, isso aqui parece outro golpe de marketing, mas eu queria que você me confirmasse, Michael. Porque, tipo, André, justamente esse. Esse que é documentado pra caralho. Esse que não é? É por isso que eu sempre fui péssimo em chutar múltipla escolha. Eu sempre chuto errado. Síndrome de Savant, pessoas que tenham habilidades intelectuais extraordinárias, muito ligado a memórias acima da média, mas em contrapartida que possuem certas dificuldades, como pouca compreensão de suas capacidades ou algum tipo de deficiência específica mental ou psicológica, né? Seria então essa imagem que a gente tem daqueles gênios meio desencaixados da sociedade? É isso? Exatamente. São aquelas pessoas que têm uma capacidade cognitiva muito grande, só que ao mesmo tempo ela vai ter como compensação, né, perda de habilidades sociais, principalmente, ou perda de expressões afetivas, né? Então, assim, a síndrome de Savant, ela é uma síndrome já documentada desde 1780, né? Então, ela é uma síndrome que, ao longo da história, ela veio se mantendo. Hoje em dia, ela não é mais tão falada dessa maneira porque ela foi absorvida pelo espectro do autismo. Então, ela tá dentro, ela seria um pouco daquela perspectiva daquele padrão de autismo, né? Que são pessoas que decoram enciclopédia, decoram... Eu ia falar lista telefônica, né? Hoje em dia, bem, não existe mais, mas a pessoa tem um interesse muito grande em um determinado assunto, ela decora tudo sobre aquele assunto, ela consegue te reproduzir, você pergunta, ela responde de imediato, só que ela não consegue fazer nada socialmente compartilhado com essa informação. Então, ela não consegue, sei lá, escrever um livro, ela não consegue inventar uma história em cima disso, né? Então, ela tem aquela informação bruta, mas ela não consegue fazer nada com essa informação, né? Ela acaba sendo uma pessoa disfuncional por conta disso, né? Até lembrando que o Lucas falou, né, na defesa dele de doutorado, que ele leu mais de 1000 artigos e decorou tudo, e que por 3 dias ele reproduziu o que ele leu. É esse funcionamento, só que isso. O Lucas, como a princípio ele não tem essa síndrome, logo depois ele apaga isso, esquece e segue a vida normal. Essa pessoa não, ela fica presa nesse tipo de informação, ela cria uma fixação muito grande e é isso, e ela vai perdendo outras habilidades sociais. Tanto que elas têm o QI baixo, né? O QI de Savant entre 40 e 70 é considerado um QI muito baixo. Não aqui dizendo que QI é a melhor escala para medir inteligência, mas é curioso como isso ficou associado com capacidades além do extraordinário, de lógica, de razão e talvez até de conta, uma coisa mais matemática, né? Frio calculista, né? Mas não tem tão a ver com isso, é uma coisa mais de fixação, mas de ser específico para aquela parada que ela gosta de memorizar, que ela gosta de fazer em repetidas vezes 1 milhão de vezes. Então tem aquele seriado Suits, não sei se vocês já viram, que tem o personagem protagonista, o Mike. Ele é uma pessoa que ele tem esse tipo de memória, só que aí na ficção
ao mesmo tempo ele é um cara super sagaz, super esperto, sociável, né? E que isso na realidade não existe, né? Então, assim, ele tem a característica do Savan, mas ao mesmo tempo ele também tem habilidades sociais. Na realidade, a gente não tem... O cérebro, ele faz uma compensação, né? Ele vai tirar de um lado para focar no outro. Ah, Deus não dá asa à cobra, já dizia. Se eu não me engano, eu posso estar bem enganada, mas aquela série The Good Doctor é também, não é? Com o menino que fez Bates Motel, o Fred Highmore, né? Ele é um médico. E se eu não me engano, é Savan também, né? Sim. É também, só que é isso, né? A série, a parte mais dramatúrgica, né? Que mostra ele uma pessoa muito fria, né? Muito objetiva, né? E aí acaba... Ele é um ótimo médico, né? Por ser tão frio e objetivo. Só que nos relacionamentos sociais ele é um desastre, né? Assim, né? Então o modo como ele dá notícias pros pacientes, né? O modo como ele discute a doença com o paciente é como se isso. Ele não considera o paciente como uma pessoa, né? Ele não tem essa noção de outra pessoa, né? Peguei o pior dos dois mundos, então, hein? Burro pra caralho e não consegue associar. Aí, fudeu. E a parada do Savan não é nem só a barreira da inteligência emocional, dela não ter o tato, dela não entender o ambiente, é a dificuldade de se comunicar mesmo. Ela não consegue escrever um texto sobre aquela coisa que ela tá tão apaixonada. Ela não vai conseguir dar uma aula sobre isso. É uma barreira de comunicação primária mesmo, assim. Apesar de que na parte de decorar idiomas e reproduzir a fala dos idiomas, eles são muito bons. Então você tem casos bizarros de Savan que podem aprender até 15 idiomas, o que é uma loucura na minha cabeça, 15 idiomas, e mesmo assim terem dificuldade de se comunicar nos 15 idiomas. É muito doido isso, né? O mesmo acontece com arte, né? A pessoa pode desenvolver uma determinada arte, aprende um determinado estilo, só que ela tem um repertório muito pequeno de coisas que ela representa com essa arte. Então ela não consegue nem usar a arte para se comunicar também, né? Fica muito restrito. Eu acho que eu nunca vi nenhuma representação disso pra arte, mas eu imagino que deve ser uma coisa muito cabulosa. Em música tem muito. Não é incomum você encontrar em grandes orquestras famosas mais de um Savan na mesma orquestra. Especialmente porque em música clássica, né, a repetição é a prática. Talento natural existe, claro, mas é muito de você repetir aquilo 8 horas por dia, todo dia da sua vida, e você reproduzir aquilo como uma máquina mesmo, né? Você não está expressando no violino o seu sentimento, passando uma mensagem, você está repetindo aquela coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Cara, mas é tipo assim, eu entendo isso que você tá falando, mas eu imagino isso como, eu não tô falando que não é arte, tá? Mas é uma questão muito técnica, né? Porque a pessoa, ela vai reproduzir, porque assim, você vai ter a partitura, né? E você só tá reproduzindo aquilo. E, pelo amor de Deus, não tô falando que isso é simples, tá? Eu não tô falando que isso é melhor, não. Mas eu pensei justamente numa coisa mais oposta, né? Numa questão de você criar símbolos, né? Tipo uma pintura, ou um desenho, uma ilustração, assim. Eu fico tentando imaginar como é que seria o desenho de uma pessoa dessa. Porque, em teoria, pra criatividade nesse sentido, você precisa de uma bagagem cultural e simbólica muito ampla, né? Senão, se você fica repetindo as mesmas coisas, tipo, é muito doido. Tipo, eu fico pensando que talvez uma pessoa dessa seria alguém que faria um hiperrealismo, né? Tipo, reproduziria como se fosse uma impressora, uma imagem de alguém, ou memória fotográfica, né? Tipo, lembrasse de uma cena e conseguisse reproduzir fidedignamente com uma técnica absurda. Mas pra criar, talvez seja muito doido essa limitação, né? Exatamente, ela consegue reproduzir, copiar muito bem, mas criar do zero, assim, se você der os elementos para ela fazer uma determinada arte, ela não consegue. Síndrome de Ondine, também conhecida como síndrome da hipoventilação central congênita. Essa é uma doença genética bem rara que afeta o sistema respiratório. As pessoas com essa síndrome respiram de forma muito leve, principalmente durante o sono, provocando diminuição brusca da quantidade de oxigênio e aumento de quantidade de dióxido de carbono do sangue. Eu imagino que isso aqui seja mais neurológico do que psicológico, né? Sim, é mais neurológico mesmo. Me bateu uma curiosidade muito doida que eu acho que ninguém aqui vai conseguir me responder, né? O pessoal diz que o ato de respirar é o que fode a gente, né? Tem um meme, né, que o pessoal no TikTok, e se o oxigênio for um veneno e tá te matando e demora 90 anos pra te matar. Mas é mais ou menos isso, né? Basicamente, né? O teu ato de respirar, né, vai oxidando as células e elas vão... Não é isso? Não.
Nope. Então tô falando bobagem. Então esquece. Gente, é isso. O momento André idiota. Olha a cara do Michael de tristeza enquanto você falava. Você matou ele por dentro um pouquinho enquanto você falava esse tipo de coisa. O oxigênio não chega na sua célula tal como a barra de ferro que vai enferrujado lá. Ele desce o cacete em você, sabe? Ele chega... Não, mas é uma analogia. Tipo, eu sei que você não enferruja por dentro. Tô brincando, calma. É brincadeirinha. O metabolismo, ele vai piorando porque as células elas vão ficando cada vez mais defeituosas mesmo, exatamente por causa que o corpo perde a capacidade de replicar elas, porque o RNA, quando ele vai ser replicado em DNA, perde a parte do telômero, né? O telômero vai diminuindo e você vai reproduzindo com mais erros. Tu tem isso de cabeça? Ou você tá lendo uma parada? Não, de cabeça, uai. Então, o Lucas é savant, viu? Cara, o Lucas... Eu tô com muito medo. O Lucas é um psicopata, bicho. Tudo que você tá falando eu já vi, mas eu sou incapaz de reproduzir essas palavras nessa ordem. Provavelmente eu ia falar, porque toda vez que a sua célula se replica, o rabinho dela do DNA perde. É isso que eu ia falar, de maneira muito burra. Mas parecida com essa, mas um pouco diferente, a gente tem a síndrome da Bela Adormecida, né? Síndrome de Klein-Levin, que ela tem mais a ver com a adolescência e a fase adulta mais nova, né? A pessoa passa dias dormindo, às vezes muitos dias dormindo, às vezes é um pouco mais que um dia, às vezes um pouco mais que o normal, mas às vezes 3 dias dormindo. E ela, ela não consegue acordar. Às vezes ela acorda, mas ela ainda tá com um sono muito pesado e muito cansada, ela já capota, já direto. Muito dessa parte desses 3 dias, às vezes mais que isso, que ela fica dormindo, o sono ele não pega naquele sono pesado mesmo, ele fica variando entre as duas fases mais leves do sono. Então a pessoa fica nesse estado de não dormir pra caramba e acordar super cansada por muito tempo, o que é muito bizarro. Vou dizer que eu tenho isso daí. Só que não em 3 dias, mas se eu pudesse ter uma delas, eu digo pra todo mundo que eu tenho o oposto da insônia, porque assim como a insônia faz você não dormir direito, e você acorda, e você tá muito cansado, acontece a mesma coisa comigo. Eu vou dormir, eu durmo 12 horas, 13 horas, eu acordo morta, e não é 12 horas, nossa, fiz o que eu queria fazer, não, isso é meu normal, se eu pudesse eu dormia todo dia assim, sabe? E essa sensação mesmo, assim, você se sente super cansado, eu não durmo direito, meu tempo de sono profundo é muito pequeno, é horrível. E assim, as pessoas não entendem que é um problema. As pessoas acham que você é só preguiçoso. Porque insônia, todo mundo fica, ai, que dó. Nossa, a pessoa trabalha muito, a pessoa tá muito estressada. Mas quando você é o oposto, quando você sente sono o tempo todo, cansaço o tempo todo, e você tem isso, assim, de dormir muitas horas também, as pessoas acham que você só é preguiçoso. Que não deixa de ser uma mentira. Mas tem. Debs, o nome disso é hipersonia. Ao contrário da insônia, é hipersonia. Tem um detalhe importante dessa síndrome, né? Que ela acontece principalmente com adolescentes, né? Então, ali ao redor de 15, 20 e poucos anos, não é tão comum acima dos 30. E aí isso faz levantar a hipótese de influência hormonal, né? Então, a adolescência é um momento de muitas mudanças hormonais, né? E aí pode ser um disparador. E mais de forma geral, pessoas que apresentam hipersonia, é sempre bom fazer um check-up do esquema hormonal mesmo, né? Então, hipotireoidismo também pode ter influência, né? E essa síndrome tem um elemento que me chama muita atenção, é também a presença de comportamentos compulsivos, né? Então, a pessoa dorme por várias horas e aí quando ela acorda ou muito cheia de tesão e aí querendo fazer algum tipo de ato sexual, masturbação ou sexo, ou então com desejo de comer. A pessoa tem momentos lá de comer muito, né? Faz períodos de hiperfagia. Então é só comer, né? A questão como a gente chama. É o que vai comer também, né? Eu não tenho isso não, então deixa quieto. Você deixou a Debs com vergonha agora, entendeu? Ela abriu o coração e agora ela tá encolhida. A gente vai acreditar que você não tem isso, tá, Debs? Fica tranquila, a gente tá acreditando muito que você não tem isso. Não, hipersonia eu concordo, porque eu tenho hipotireoidismo, então faz muito sentido eu ter isso, mas essa outra síndrome aí eu saio fora, porque... Acordo sem nem saber meu nome, vou lá acordar com tesão, tá louco? Cara, mas assim, essas síndromes que a gente tá falando com relação a sono me lembrou muito a primeira parte do Sandman, né? Em que o sonho, ele é preso e começa a dar um problema, assim. Não é que todas as pessoas deixam de sonhar, mas algumas pessoas, talvez mais sensíveis, passam a manifestar diversas coisas. Uma dessas pessoas é uma que tem essas síndromes. No caso, será que chega a ser alguma dessas síndromes? É uma menina que dorme durante 30 anos, que tem uns casos desse, né? De uma menina que dorme e vai embora, né?
Era até uma coisa que eu ia falar, é um caso real. Teve uma ilha muito pequena, acho que nos Estados Unidos, que uma moça dormiu por, tipo, anos mesmo, assim, tipo, uns 20 anos, 30 anos, assim. E aí a família inteira, tipo, tinha que dar banho nela, tal, história assim. Ela, quando ela acordou, ela descobriu que, tipo, as sobrinhas dela davam banho nela, alimentavam ela, sabe? Tipo, ela nem sabia que elas existiam, porque quando ela foi dormir, a irmã dela era mais nova que ela, sabe? Era uma criança, assim. Então foi bem tenso esse rolê. Cara, com certeza. Tinha outro que também, no Sandman, tem um lance de zumbi, né? No contexto do voodoo, né? De um cara que fica meio trôpego, né? Que dá a entender e tal. Provavelmente o Neil Gaiman se inspira em muito dessas síndromes para escrever essa parte do momento, né? Como que o sonho afeta, né? As pessoas de certa maneira, né? Claro, naturalmente ficção. Não, mas privação de sono é tortura. Assim, é real, afeta pra caramba o cérebro. Pode levar à morte até, né? Privação de sono é um dos... Pode levar a uma parada do sistema. Diferente da síndrome da Bela Adormecida, mas muito parecida com a de Ondine, é a síndrome de Lázaro, onde a pessoa realmente ressuscita, né? E aí tem várias hipóteses do porquê que ela foi dada como morta e depois ela foi ressuscitada ou voltou à vida de forma aparentemente inexplicável, né? Uma delas relacionada à explicação cardiovascular, ela tem algum problema de pressão no tórax, o batimento cardíaco dela não consegue ficar regulado, fica muito baixo, fica tão baixo que a pessoa é dada como morta e depois tá viva, e às vezes relacionado à catalepsia. E eu ia perguntar pro Michael o que é catalepsia, porque eu não sei o que é catalepsia. A catalepsia é um certo apagamento, né? Quase que um desmaio que a pessoa apresenta subitamente, né? Aí voltaremos a esse assunto, né? Existem algumas pessoas que apresentam um quadro de catalepsia associado ao orgasmo. Então, depois de ter um orgasmo, a pessoa simplesmente apaga, desmaia, né? E pode ficar alguns minutos desmaiados para depois recobrar a consciência. Eu tenho uma história para contar disso depois. Opa, então manda. Não sabia o que era catalepsia, Estão rolando altas revelações sexuais do Lucas nesse episódio, né? Estou chocada. Depois. E aí, no caso aqui da síndrome de Lázaro, então, essa catalepsia, ela é muito extensa, né? Ela tem um período, né, que pode chegar até alguns dias, né? Que faz com que a pessoa... Aí, da mesma forma que ela entra súbita, e aí, assim, no caso, até algumas pessoas apresentam depois de tentativas de ressuscitação mesmo, né? Com choque e massagem mecânica, né? Só que a pessoa retorna espontaneamente também, sem saber porquê, né? Então esse é um ponto bem enigmático ainda para a medicina. Teve um caso, né, em 2016 em Londrina, aqui no Paraná, que teve um senhor de 68 anos que foi declarado morto, né? Ele tava no hospital, tava doente, internado. Ele foi notificado como morto às 4h30, né? Então ele foi encaminhado pela Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina. E daí, quando ele estava sendo preparado para o velório, lá pelas 7 da noite, a preparadora do cadáver notou que ele estava respirando. Então ele ficou um tempão sem respirar. Imagine o susto desta mulher, né? Porque cá entre nós, assim, deve ter sido algo muito assustador na hora, né? Porque eu não sei, acho que você não pensa racionalmente, é a síndrome de Lázaro. Na hora você pensa, meu Deus, fudeu, entendeu? Apocalipse começou. Exato, né? Eu tô num filme de horror. E ele tava respirando, ele tava vivo. Então, você vê que não é uma coisa tão longe da gente assim. Nossa. Eu tenho uma história bizarra pra contar, mas eu não sei se não é catalepsia, porque a catalepsia você desmaia mesmo, né? Você perde a consciência. Eu tive um caso uma vez que eu desmaiei. Eu tava na faculdade, me levaram pro hospital e tal, né? Fiquei horas e horas e horas, tipo, com aquela máquina de choque mesmo do lado, assim. E um monte de exame de sangue e tal. E eu acordei horas depois. Só que o detalhe eu não estava desacordada. Eu tava totalmente consciente, eu só não tinha nenhum controle do meu corpo e eu tava com os olhos apagados, sabe? Então, assim, pra todo mundo, eu estava desmaiada. Pra todo mundo, do nada, eu desmaiei e ninguém conseguia me acordar. Mas... quando eu acordei e conversei com os médicos e tal, eu falei, ouvi a enfermeira passar, eu falei assim, essa enfermeira que trouxe o carrinho porque ela tava falando sobre a sobrinha dela. Eu fui contando as coisas, porque eu tava acordada o tempo todo. Então, assim, foi uma das piores sensações, eu não recomendo absolutamente a ninguém. Você teve uma paralisia do sono cataléptica, que coisa doida. Cara, eu lembrava de tudo, assim, e assim, como é faculdade, né, um bando de gente tonta, eu lembrava das coisas, porque quando tentaram me levar pro hospital, os meninos estavam tão apavorados que eles me colocaram no banco,
do carro para me levar. E aí eu ouvi um deles falando, tipo, esse é o banco do motorista, você quer que ela vai dirigindo pra lá? E aí, obviamente que ninguém me contou isso, né, porque tava todo mundo super apavorado, super nervoso e tal. E aí, quando eu tava acordada e tudo mais, eu falei assim, vocês acharam que eu ia mesmo vir pra cá dirigindo? E aí todos eles ficaram tipo, como assim você ouviu? Eu falei, gente, eu tava ouvindo tudo, eu tava totalmente consciente, eu só não podia usar meu corpo, não podia falar, eu não podia me mexer. Então assim, eu não sei, não é catalepsia, né, porque eu não perdi a consciência, mas é horrível. Então é isso, gente. A gente vai deixar as próximas síndromes bizarras para uma possível parte 2. A gente convida novamente nosso queridíssimo Michael aqui para vir comentar. E gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa. Michael, você quer deixar aí um jabex do seu podcast? Eu só quero adiantar que a síndrome do lobisomem, ela é muito interessante, né? Eu volto para falar dela, que é legal. Então, para poder fechar, tô nas redes sociais como @maidrigopsi, e eu tô iniciando também um projeto de podcast chamado Falecer, em que eu abordo questões sobre psicologia, psicanálise e outras questões aí associadas. Perfeito, perfeito. É isso, gostaria muito de agradecer a você que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu ia falar que é porque o Lucas de meia tá atrás de você. Mas, Gabi, o chão do banheiro, ele é muito frio, Gabi. Porque o Lucas peladão de meia tá atrás de você. Você vai pegar virose se você ficar com o chão pelado no banheiro. Muito frio. Eu posso pausar a gravação aqui? Deixa eu contar uma história pra vocês, então. Tá vendo? Quero ouvir. Tinha uma menina que eu achava ela insuportável. Insuportável, mas ela queria muito sair comigo. E eu não dava bola pra ela, porque eu achava ela muito chata. Sabe quando a pessoa é grudenta? Tipo, às vezes eu tava estudando na biblioteca, ela aparecia lá. Não sei como ela descobria que eu tava lá e ia atrás de mim na biblioteca. Não queria ela, mas não largava do meu pé. Aí um dia, ela cansou de correr atrás de mim e ela mandou a real. Ela falou assim, Lucas, sai comigo uma vez e eu prometo que o que eu vou fazer com você, você não vai se arrepender. O golpe tá dado. Falei, tá bom, né? Se ela tivesse falado não vai se esquecer, era mais correto. Pô, eu falei, cara, vamos então. Ela me derrubou de um jeito que eu perdi a visão. E eu entrei em pânico, porque o boca dela apagou a minha visão. O boca dela me tirou a capacidade de ver. Ela sugou a tua visão pelo seu... Mano, eu não sei o que ela fez. Eu achei que ela tinha batido em você. Tipo, não, eu achei que ela tinha te dado um murro. Você falou. Eu pensei, achei que ela pegou, você deu um murro, bateu na tua cabeça. Ela combinou com um ex-namorado dela pra te dar uma paulada na hora. E eu sei como é quando a pressão cai e você apaga, porque quando eu tiro o sangue, quando eu dou o sangue, eu apago também. Você vê estrela, a visão fecha. Não, preto. Ela arrancou a minha capacidade de ver pelo meu... Saiu pela cabeça do meu... E eu não conseguia mais ver. E eu entrei em desespero. Eu falei, eu não consigo ver, eu não tô conseguindo ver nada. E ela não largava do meu... Ela queria que, sei lá, que ela queria que eu terminasse ali o negócio. E eu tava muito desesperado. E ela não largava, e desesperada, eu não largava, eu empurrei ela. A gente deu um tempo. Aí daqui a pouco volta, continua e tal. E ela conseguiu arrancar. Dessa vez, a segunda vez, ela foi mais forte. Ela não só me tirou a minha visão, mas eu apaguei da segunda vez. Eu apaguei. Isso, cara. Eu apaguei. Gente, você transou com a vampira. O que essa mulher fazia, assim? Eu tô assustada, porque que superpoderes do mal ela tem. É a vampira da X-Men, meu filho. Ela vai sugando a sua energia vital. Cara, isso é sobrenatural. Juro pra você. Ela é a vampira da X-Men. Sucubus. O nome disso é Sucubus. Sucubus. Caralho. Também. Doideira. Nunca mais sai com ela. E você se arrependeu? Imagine fazer de novo. Tudo isso aqui tem off, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso não vai pro podcast. Pelo amor de Deus. Como não? Como não? Mas você perguntou pra ela se ela fazia isso com outros homens? Essa pergunta. Deb, pra você chegar nesse nível de eu imagino que há anos de prática. A nossa missão vai ser achar ela no Twitter, gente, pelo amor de Deus.
Até porque é indelicado você chegar pra uma menina e falar, nossa, você já pagou muito na sua vida? Não é essa a pergunta pra se fazer, né, Lucas? A pergunta é se fazer assim, nossa, quando você faz isso com as pessoas, elas também desmaiam. Então, que ela sentava aqui assim em mim, sacou? Caralho, bicho, que porra é essa? É pisadeira. Você tá transando com a pisadeira, é isso? Como assim? Eu não entendi isso agora, gente. Como assim? Ela ficava... Ela senta com a b*** apontada pra minha Era cara um pra 69. chupar o meu... Tá, Eu não 69. Eu não estava com O a jeito cara que você falou, eu enfiada, achei que ela ficava no teu cangote aqui. Eu não estava diabos com eles a estavam cara fazendo? enfiada na raba dela. Mas eu não estava cometendo a minha parte do ato. Até porque eu não tinha condição de muitos ver. detalhes. São muitos Não era o detalhes. 69, né? Era só meia. Ah, já sei o que aconteceu. Era... O rabo era muito grande, o nariz também era muito grande. Deu match. Fudeu. Encaixou. Meio acordado do 69. Cara, agora a gente tem essa história maravilhosa. E o que eu faço com ela, Lucas? Síndrome do Lucas. Pronto, tá aí, ó. Faz o seguinte, ô Murilo, coloca cara. isso no extras com a maior quantidade de pi que você tiver aí. A ponto da pessoa meio que entender o que a gente tá falando, mas ao mesmo tempo ficar talvez um pouco... E ela era pesada de ser forte, que ela era a ROTC, que é aquela... Não é militar, é tipo você ser militar na universidade, sabe qual é? Quando os militares pagam a sua universidade. Então ela, tipo, ela era pesadona assim mesmo, né? Nunca mais. mundofreak.com.br